Foi com muito gosto, mas confesso também com muito receio, que aceitei o convite do Sr. Presidente da República para presidir à Comissão das Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Para quem me conhece, o receio é tão grande que até escrevi a fala o que nunca faço. O gosto da aceitação foi ampliado pelo facto deste ano as comemorações se realizarem no Porto e se estenderem ao Rio de Janeiro e a São Paulo. Eu sou orgulhosamente portuense e mas muito apegado ao Brasil e às suas gentes. E, não resistindo à sedução do simbolismo, é notável que uma decisão do Sr. Presidente da República e da Câmara Municipal do Porto e das altas autoridades militares, esta decisão deles se adapta de uma forma extraordinária com esta localização magnífica, na ocidental Praia Lusitana, de onde houve nome Portugal. E se tiverem um bocadinho de imaginação, veem o Brasil lá ao longe. Neste dia que comemoramos os portugueses, estejam eles onde estiverem. Comemoramos um coletivo num dia que já foi o Dia da Raça. Felizmente abandonou-se essa designação. É errado pensar numa raça portuguesa como numa raça espanhola, francesa ou outra. Mas, se não há uma raça portuguesa, há um povo com características genético-culturais muito sui generis, que somos nós, os portugueses. E nós somos mesmo especiais. Por favor, notem, eu não estou a sugerir que há genes portugueses. Não há. Existem doenças transmitidas por genes alterados que surgiram em portugueses e depois, fruto da nossa diáspora, se espalharam pelo mundo. Foi o que aconteceu com a doença dos pezinhos, identificada por Corindo de Andrade, que é possível encontrar hoje no Japão, na Irlanda e em muitos outros locais mais ou menos recônditos da Terra. A doença chegou a esses países no século XVI através de variadíssimos tipos de portugueses errantes, fossem jesuítas ou marinheiros da Póvoa do Varzim, recrutados para a Armada Invencível de Filipe II de Espanha e naufragados perto das Ilhas Britânicas. Como se provou, a Armada não era invencível, felizmente os nossos compatriotas conseguiram atingir a Irlanda a nado. Foi o que aconteceu também com a doença de Machado Joseph, conhecida popularmente por doença do tropeção, iniciada nas Ilhas das Flores e levada depois por imigrantes nos séculos XIX e XX para a América do Norte e o Brasil. E mais recentemente, com uma alteração genética causadora de cancro da mama hereditário, que tendo surgido numa família portuguesa, encontramos hoje não só em Portugal, como em França. Peço que reparem que é muito interessante verificar como a dispersão destas doenças que foram transmitidas por alterações genéticas de compatriotas nossos reproduzem os padrões das migrações portuguesas, ou se quiserem, das imigrações. Temos no século XVI a doença dos pezinhos, com jesuítas e com marinheiros. Depois temos no século XVIII e XIX e XX já a doença de Machado Joseph. O nome Machado Joseph é do nome dos patriarcas das famílias com a doença que adquiriram quando eram açorianos e quando chegaram aos Estados Unidos adquiriram o nome americano, Joseph, mas portanto é século XVIII, XIX, princípio do século XX, e esta última alteração, que é uma doença hereditária de cancro da mama, que está agora a aparecer na França. São doenças raras, são doenças transmitidas por genes, mas reparem, não são genes portugueses, são genes humanos, como todos temos, que por acaso e por azar ocorreram em portugueses. E como nós temos uma tradição enorme de andar pelo mundo fora, nós espalhamos esses genes. Portanto, essas doenças reproduzem os padrões das migrações, das nossas migrações.
Agora, não era a estes genes que eu me estava a referir quando falei nas características genéticas dos portugueses. Os portugueses, o que nos caracteriza geneticamente, e não há, portanto, genes portugueses, palavra de honra que não há, o que nos caracteriza é que temos uma mistura notável de genes com as mais variadas origens. E se eu tiver que identificar alguma coisa que seja único ou quase único entre nós, é essa mistura genética. E agora reparem, nada o faria prever, porque se nos lembrarmos que o homem moderno, vindo da África, e éramos todos africanos, depois de ter chegado ao Médio Oriente e se ter dirigido à Oceania e à Ásia, só depois disso é que ele começou a vir para o Ocidente. E agora, reparem, a Europa é uma península da Ásia, a Ibéria é uma península na ponta da Europa. Nós, Portugal e Galiza, estamos no extremo mais ocidental dessa península, a ponto de haver uma Finisterra, ou Fisterra para os galegos. Está lá em cima. E é já agora um parênteses, apesar do nome não é tão ocidental como o Cabo da Roca, portanto, a haver alguma Finisterra seria o Cabo da Roca e não a Finisterra. Mas o ponto é que havia esta ideia: a Europa é uma península da Ásia, nós somos uma península, nós Portugal e Galiza somos a ponta dessa península. E pelas leis da genética populacional, nós deveríamos ser muito mais homogéneos e mais monótonos em termos genéticos do que os outros povos europeus. E não somos. Pelo contrário, nós somos de uma extraordinária diversidade genética, porque incorporamos ao longo de séculos judeus e berberes vindos de Espanha e do norte da África, porque nos misturamos com árabes, porque tivemos escravatura de povos da África subsaariana no nosso país e nas colónias, com uma grande expressão e durante centenas de anos. E esta mistura também é porque nós fomos através do mar para tudo quanto era sítio, na África, na Ásia e na América do Sul, e de lá voltamos com filhos e sobretudo com filhas. É muito interessante, mas hoje sabemos que quer do Brasil, quer da África, nós trouxemos sobretudo miúdas mestiças que incorporamos nas nossas famílias e nas nossas sociedades mais do que rapazes. E é assim que se compreende que a população portuguesa tenha grandes percentagens de diversas linhagens genéticas, sobretudo de origem materna. Há diferenças regionais, mas o que impressiona quando a gente faz a comparação é a consistência com que temos muito mais mistura de genes do que os nossos vizinhos. Nós somos tão diferentes neste aspecto que há bastantes mais linhagens ameríndias, africanas e judias no Minho do que na Galiza. Eu, por exemplo, e perdoe-se-me a personalização, tenho cerca de 8% de linhagens ameríndias, isto é, índios americanos, e 3% de linhagens africanas subsaarianas. Não tenho linhagens asiáticas, tanto quanto sei, e o resto dos 90% são linhagens europeias. E o mesmo se passa em relação aos judeus sefarditas, cuja influência em Portugal foi enorme. No Hospital de Dom Lopo, que precedeu o Hospital de Santo António, aqui no Porto, havia um quadro, já nessa altura havia quadros, havia um quadro composto por um médico e um cirurgião, que na altura se chamava sorgião. E eles eram cristãos, obrigatoriamente, cristãos velhos e tomavam conta dos doentes. Não deveriam ser os mais competentes, pois quando nós vamos estudar o primeiro regulamento do hospital, publicado a 2 de janeiro de 1593, atenção, 1593, esse regulamento estipula que o provedor chamará os outros médicos da cidade para juntas, ainda que não sejam cristãos velhos, quando surgir algum caso grave. A necessidade fazia esquecer os preconceitos e, quem sabe, terá sido esta uma das razões para a excelência da medicina no Porto. Claro que eu sei que isto é um elogio em causa própria e peço desculpa por isso.
O ponto que estou a procurar salientar é que a incorporação de genes foi acompanhada pela incorporação das respectivas culturas, criando uma sociedade de gentes muito variadas, de comportamento bastante plástico, tolerante em termos religiosos, avesso aos extremismos pseudo-identitários que irrompem um pouco por todo o mundo. Uma sociedade que deveria entender como poucas o problema dos refugiados. Deveríamos ser capazes de integrar gentes que se veem obrigadas a fugir de casa e devíamos, portanto, comportar-nos como uma sociedade inclusiva e solidária. Uma sociedade que percebesse bem o valor sociocultural, económico e até demográfico da integração dos migrantes. Nós somos uma das sociedades com menos filhos do mundo e isto é um problema. A variedade genética ou cultural que tenho vindo a acentuar encontrou um terreno propício para o seu desenvolvimento. Esta diversidade teve uma extraordinária sorte em Portugal, porque Portugal está cheio de montes e vales, com exceção do Alentejo. E, portanto, em grande parte do território português há montes e vales e coexistem elementos mediterrâneos e atlânticos na síntese de Orlando Ribeiro. Tudo isto, portanto, a incorporação genética, estas características dos montes e vales, associados à localização periférica, à nossa história, à geografia, ao clima e à religião, criou uma sociedade que é nossa, de elevadíssimo contexto, caracterizada muito mais pela importância dos laços de sangue, somos todos parentes uns dos outros, do que de propriedade. Continuamos, infelizmente, demasiado individualistas e ainda não somos uma sociedade de contrato. Ainda não somos uma sociedade de contrato. Lá chegaremos, espero eu, e esperamos todos. Apesar de termos ainda hoje 500 mil de portugueses que se exprimem mal em termos de escrita, ainda temos 500 mil de pessoas que escrevem mal, atenção que muitos deles são riquíssimos de saber. Apesar disso, dizia, temos dado passos de gigante na educação, na saúde, na ciência e na inovação. Sobretudo para os mais novos, vale a pena lembrar que, por ocasião do 25 de Abril, tínhamos níveis de analfabetismo semelhantes aos da Suécia 100 anos antes. Em 25 de Abril nós tínhamos o mesmo analfabetismo que a Suécia tinha tido 100 anos antes. E que ainda há pouco tempo os velhos de Valdepapas, na Serra de Montemuro, usavam o verbo sentir como sinónimo de saber. O senhor sabe como é o mar? Não, senhor, isso eu não sinto. Ainda há muito pouco tempo em Valdepapas. Repito, o nosso grande capital são as pessoas com estas misturas todas. Em Lisboa, como na Serra de Montemuro. Repito de novo, avançamos muito na saúde, na ciência, na inovação, na educação e em alguns destes domínios somos já competitivos a nível internacional. Nos últimos tempos, trabalhei com professores e alunos das escolas de Arouca, Serra d'Arga e Lima. A escola de Serra d'Arga e Lima é localizada em Lanheses, Famalicão, Monserrate, assim como no Politécnico de Bragança e da Universidade da Beira Interior. E em todos estes sítios encontrei qualidade e vontade excepcionais. Foi propositadamente que citei instituições ditas periféricas, do interior do país, sem pôr em causa a necessidade de apostarmos a sério, mas mesmo a sério, na descentralização. Penso que Portugal é demasiado pequeno para tolerar bairrismos de qualquer tipo. Como o nosso Presidente da Câmara ontem dizia, há diversos tipos de bairrismos e há alguns que até serão simpáticos, mas mesmo aqueles bairrismos que se escoram na ideia de que o Porto é uma nação, e que nós temos aqui muitas pessoas de Lisboa e há, por gozo, dizem o Porto é uma nação, não é nós dizemos nação. Não é, apesar de ser verdade, que o Norte e o Porto continuam a ser um motor fundamental para o desenvolvimento do país.
A este propósito, quero deixar uma nota de saudade. Tivemos este ano a perda de algumas personalidades ímpares, mas mesmo ímpares, entre as quais Mário Soares, Daniel Serrão, Miguel Veiga, João Lobo Antunes. Todos eles eram portugueses de eleição e todos, mas todos também, quando não de solo ou de sangue, eram portuenses de coração. E volto assim às pessoas. Nós precisamos de apostar nas pessoas e precisamos de associar essa aposta à centralidade do trabalho e à sua dignificação. Nós precisamos de apostar na centralidade do trabalho. E temos de ser exemplares. Exemplares de cima para baixo, na organização social e na seleção das lideranças. O privilégio tem de ser acompanhado de responsabilidade. Repito, o privilégio tem de ser acompanhado de responsabilidade. Precisamos de vencer a fragmentação do minifúndio através de políticas que estimulem parcerias público-públicas e reforcem instituições. Portugal precisa cada vez mais de instituições fortes e eu penso que as Forças Armadas e a Igreja são duas instituições fortíssimas. E nós precisamos de mais instituições fortes que criem oportunidades, recompensem o mérito e potenciem a capacidade do saber fazer. Temos também de continuar a apostar, mas a apostar a sério na educação a todos os níveis, usando a sabedoria chinesa que diz: quem quer ter colheitas no ano seguinte, semeia. Quem quer resultados a 10 anos, planta árvores. Mas aqueles que apostam mesmo no futuro, a 100 ou 1000 anos, o que fazem é ensinar, educar, formar. Graças a nós e às nossas circunstâncias, temos todos os ingredientes, mas todos, desde os genéticos e ambientais aos socioculturais e tecnológicos, para aproveitar pela positiva os tempos difíceis que se vivem na Europa e no mundo. Os nossos netos e os nossos bisnetos não nos perdoarão se desperdiçarmos a oportunidade. Usando a fórmula de João Bernardo da Costa, já glosada por outros, muito obrigado ao Sr. Presidente da República por me ter convidado e a Vossas Excelências por me terem escutado.